noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Joia? Antes da gente partir para o tema de hoje, que são lições singelas de Emmanuel, através de Chico Xavier, gostaria só de fazer um comentário sobre não se pode servir a Deus e a Mammon, né, que acabou de ser lido aqui. Existe Esse é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e também da Bíblia que merece ser estudado com muita calma, porque cada um puxa para um lado, cada um puxa do jeito que quiser esse ensinamento de Cristo. Eu já estou com esse aqui, que é para pegar ali. Eu acho que tá bom aí o som? Precisa de... Obrigado. Baixo? Vou falar mais alto, então. Então, não se pode servir a Deus e a Mammon? É óbvio que não. O que Jesus nos exorta? A não dar valor a nada que a gente vem aqui buscar pelo trabalho, pelo entendimento, pela instrução? Não. Ele não quer que você dê esse valor ao mesmo valor que dá a Deus. A frase, ela é muito mais simples do que várias interpretações que a gente vê por aí. Não se pode servir a Deus e a Mammon. Você não vai servir ao dinheiro, ao material, da mesma forma que você serve a Deus. É preciso dar a César o que é de César e é preciso buscar sempre o nosso crescimento, a nossa instrução, porque quanto melhores a gente estiver na nossa vida, mais pessoas a gente pode abarcar com a caridade. Porque não existe um ensinamento que ele se resolve em si. O Evangelho é todo muito bem entrelaçado. A Bíblia é muito bem entrelaçada. O Evangelho, segundo o Espiritismo, não tem um capítulo fora de ordem. Tudo é muito bem feito e para ser entrelaçado. Quando você fala num capítulo, ou numa frase e a interpreta, você pega uma outra e interpreta diferente. Não, há que haver uma coerência entre tudo. Ou senão, o que Jesus fez não é perfeito. E se Jesus não é perfeito, quem o enviou também não é. E aí a gente cai numa contradição absurda. Então eu creio em quê? Por isso que o Espiritismo pede tanto para instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Porque é com a instrução que a gente consegue a compreensão, que a gente fortalece a nossa fé, começa a entender como as coisas se intercalam. E, obviamente, por isso que amai-vos e instruí-vos, porque sem amor a instrução não leva a nada. Leva, obviamente, pessoas extremamente inteligentes e instruídas, que preferiram a parte material a Deus, causaram tantos transtornos assim na história da humanidade. Já os outros que preferiram, e a história é cheia disso, dessas pessoas boas que serviram a Deus muito mais do que serviram a vida momentânea carnal e nos deixaram exemplos maravilhosos aí ao longo da nossa história. Antes de Jesus e depois de Jesus. Não há ponta solta na nossa história. Não há ponta solta no ensinamento de Cristo. Talvez o que nos falte ainda é a compreensão. Conseguindo ouvir? Eu melhorei a voz aí? Está ouvindo aí no fundo? Tá. Então, falando isso, eu trouxe aqui umas lições muito singelas, que a minha intenção, toda vez que eu venho aqui, vou em qualquer lugar, fazer uma palestra, não é trazer uma novidade, é ressaltar o óbvio. É aquilo que a gente já conhece há muito tempo. E a gente já conhece o Evangelho, a gente já conhece há no mínimo 2000 anos de encarnações e reencarnações nesse período. A gente já conhece. O que às vezes a gente o que às vezes a gente deixa de lado é a percepção, é a lembrança de que o Cristo nos ensinou é muito simples. Ah, mas é tão complexo. Não, as pessoas fazem complexo para vender, mas mais difícil do que é. O que Cristo nos ensinou é tão óbvio, e é exatamente isso que eu quero trazer, relembrar coisas óbvias, para que, ao sair daqui, vocês podem pensar, não, é mesmo, isso faz sentido, ou não faz sentido nenhum, ou pelo menos tenham uma curiosidade. E aí é meu maior objetivo de ler o livro que eu estou me baseando para falar com vocês hoje, que é esse livro Pão Nosso, de pequenas orientações de Emmanuel através de Chico Xavier. O que eu penso de Emmanuel? Nós tivemos Moisés, um monte de profetas, todo mundo ensinando coisas, e a humanidade evoluindo. Veio Cristo,
que disse, olha, algumas coisas não precisam... a interpretação de algumas coisas precisa melhorar. Né? E isso no Sermão do Monte ele fala o tempo inteiro. Né? Antigamente diziam olho por olho, dente por dente, mas eu falo diferente, quero que amem os seus inimigos, perdoem os seus inimigos. Então ele veio para trazer uma mensagem mais acessível às pessoas. Antes, até ele, todos os ensinamentos morais ficavam muito restritos à casta que conseguia ler, que conseguia entender, o resto só obedecia, falava, hoje fala amém, mas enfim, obedecia. Ele veio e trouxe um Cristo, o Cristo veio e trouxe um ensinamento que é para o nosso dia a dia. Ele chegou no Sermão do Monte e falou, se você quer ser feliz, quer se melhorar, faz isso aqui. Depois do Sermão do Monte, se pegar Mateus, depois do capítulo 7 até se não me engano, o 27 ou 28, ele vem praticar tudo aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte, para que isso ficasse gravado em nossa memória, no nosso coração e nossa alma, até hoje e para sempre. Por isso que é óbvio, por isso que a gente lembra. Bom, depois, como Cristo prometeu, através de João, a vinda do Consolador, em 1856, veio o Livro dos Espíritos. E aí, a comunicação que já havia entre os Espíritos ficou muito mais evidenciada, né? Ficou muito mais clara e mais estudada, a ponto da gente estar nessa casa aqui falando exatamente sobre isso, sobre manifestações espirituais que nos ajudam a nossa evolução enquanto estamos aqui, encarnados. Nesse período, nasceram várias pessoas, que encarnaram aqui, várias pessoas de vulto, um deles Chico Xavier. E através dele, Emmanuel, que pegou aquilo que Cristo simplificou, sem tirar nenhuma essência, nada da essência, deixou toda a essência ali, simplesmente traduziu para algo mais fácil ainda para nós. Por isso que eu gosto tanto dos livros que trazem os ensinamentos de Emmanuel. São pequenos, alguns, né, obviamente. Esses aqui, essa coleção é pequena. As lições são pequenas e são muito objetivas, muito certeiras. Tipo assim, você está com alguma dúvida? Depois de ler isso aqui, não tem mais dúvida nenhuma. Não é para ter mais dúvida. Talvez, dúvida a gente realmente não tenha. Talvez a única coisa que falta é um pouquinho de vontade para a gente nos instruir, crescer a nossa fé e aprender a viver com mais amor, servindo mais a Deus do que as coisas materiais. Nessas lições, eu fiz uma junção de 5, depois que eu li, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Bem, como eu repito, bem cotidiano, bem óbvio. E a primeira delas, primeira lição, que já está no 2, deixa eu pegar a primeira lição, está tudo marcado aqui. Murmurações. Eu adoro essa palavra. Murmurações. Murmuração é um termo muito bonitinho para a gente falar reclamações. Gente que reclama. Gente que tudo na vida quer reclamar de alguma forma. E aí, agora eu preciso dos óculos. Eu vou ler rapidamente aqui o que Emmanuel diz para a gente até conversar. E quem quiser se sentir à vontade para falar a sua própria opinião, por favor, acrescentem. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O que significa? Paulo, Filipenses 2,14. O que significa isso? Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Não reclame, não crie caso de tudo que acontece na vida de errado, porque tudo que acontece na vida de errado hoje vai se repetir amanhã, até o dia que você parar de murmurar e reclamar e aprender que esses problemas que acontecem no dia a dia da nossa vida, esses problemas, eles fazem parte da nossa encarnação. Isso aqui não é um mundo perfeito, é um mundo de expiação e provas, onde prevalece o mal, segundo o que nos ensinam os Espíritos. Prevalece ainda o mal. Quase meio a meio, mas prevalece o mal. Daqui a pouco a gente vai para a regeneração, onde o bem será maior do que o mal no planeta, mas mesmo assim ele não vai estar extinto. Então a gente vem para cá e costuma reclamar, observem, das mesmas coisas o tempo inteiro. Certo? Alguém aqui, obviamente que aqui ninguém, mas alguém aqui se lembra de ter reclamado de alguma coisa hoje? Acho que ninguém, né? Aqui todo mundo veio para... Né? Ninguém reclamou de nada, da fila, do trânsito,
do atraso, da batida que deu no pé, nada, ninguém reclama. E cada reclamação é uma forma da gente jogar um veneno dentro do coração da gente. Cada reclamação tira de nós o mérito de superar a dificuldade. Você foi tão bem, aí na hora que sair você fala, tá bem, né? E você, calma, você já está bem. Você superou, para que reclamar? Porque não adianta, a reclamação te torna só uma pessoa menor e chata pra caramba. Só isso que acontece. Reclamar demais te torna só uma pessoa quase insuportável. Aí, nas palavras, obviamente, muito melhores de Emmanuel, viu o seguinte: nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores, ou seja, não há uma briga que não é precedida de conversinhas. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade, todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia, ou seja, até ter conversações que se juntam para falar mal de outras pessoas, reclamar de fatos que são cotidianos e que se tornam quase uma questão de ódio. Ainda bem que aqui no Brasil isso não acontece, né? Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Olha como eles chamam, da terrível enfermidade das murmurações. O que a gente está fazendo com o nosso tempo, com a nossa vida, reclamando desse tanto? Os que cumprem seus deveres na pauta de atividade justa, certamente não poderão cultivar em si a reclamação. Ele nos ensina a quem trabalha, quem pensa no próximo, não tem tempo para fazer fofoca, não tem tempo para reclamar, não tem tempo para ser algo que não seja um bom servidor. Esse ensinamento, e aí ele fala no final, lutemos quando estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Sabe por que a gente reclama muito? Uma coisa assim que pode acontecer? Porque a gente não tem muita fé. Porque tudo na vida da gente, Chico Xavier falava isso, e outros grandes pensadores, tudo passa. A gente reclama hoje o que amanhã não tem o menor sentido. Nem nós lembramos do porquê que nós reclamamos. Por que a gente murmurou? E olha que eu estou falando do veneno jogado só contra nós mesmos. E aquele da reclamação que a gente joga nos outros, enchendo o ouvido das pessoas aí de coisas que deveriam ser um pouco mais edificantes. Hoje, um dos grandes problemas que nós temos nas famílias é o fato da gente não conseguir ouvir um ao outro. Aí, para ouvir, quando você tem essa chance para ficar só reclamando, não é desabafando, é uma coisa diferente. Reclamando. Falando mal disso, falando mal daquilo, que isso não presta, esse país não vai para lugar nenhum, nada presta, etc, 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 etc. Ao passo que o otimismo é algo que deve nos mover, porque Jesus foi otimista o tempo inteiro. Ele sempre falou que no final ia prevalecer o que ele ensinou, e prevaleceu. E nem por isso ele reclamou de tudo que ele teve que passar, das incompreensões, né? Da morte infame que ele passou. É óbvio que isso tinha tudo um propósito, né? Como tem até hoje. A tal da morte infame fica pendurado no coração de todo mundo que compreende e que segue Jesus. Então, Emmanuel diz, para de murmurar, tem coisas melhores na vida. E aí ele fala em seguida, não em seguida, mas num outro link que eu fiz aqui, de correções, que a gente sempre vai passar por correções na nossa vida. E o que ele chama de correções? Algo benéfico que Deus coloca em nossos lugares. Ou seja, todos os nossos percalços, ou todas as nossas dificuldades, elas têm um propósito. Elas têm um propósito. O propósito de te ajudar a crescer, como um pai e uma mãe fariam com seu filho. Vocês já viram quem é pai e mãe aqui, quando a criança dá os primeiros passos? O que você faz? Segura ela para ela nunca mais andar e não cair? Não, você deixa ela andar e cair. E fica longe. Levanta. Ela levanta e anda mais. E você quase morre de alegria. É mais ou menos essa analogia. A espiritualidade
com a luz que Deus deu a cada um desses espíritos mais evoluídos, vê a gente cair. Mas fala, isso aí estava planejado para acontecer mesmo. Supera, porque não acontece só com você, acontece com toda a humanidade. Todos passam pelas mesmas dificuldades, sejam nessa encarnação ou em outras, todos passamos e estamos passando pelas dificuldades. Então a gente precisa ter essa certeza de que quem nos corrige é um Pai amoroso, não é uma pessoa que nos quer mal. Bem-aventurados o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar, principalmente sem murmurar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Realmente isso é raríssimo. Ele foi até brando aqui. Quem entende e suporta as dificuldades com a fé segura de que isso vai passar, de que não há desamparo, que ninguém está desamparado. Às vezes a gente se sente tão sozinho de ser pouco ouvido, mas assim, desamparado nós não estamos. De forma alguma estamos. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo advertência sagrada e silenciosa, mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. A gente, não quero passar por essa situação, não quero esse desafio, não quero me melhorar, quero ficar aqui no meu cantinho, não venha com isso do meu lado, não quero ser repreendido. Mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio. Ah, vida, ó céus, ó azar, só acontece comigo. Infortúnio, insuportável, a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Ou seja, como é que é aquela coisa óbvia? Fecha uma porta, não é? E sinceramente, quem já vive há um tempinho, não é desse jeito mesmo que acontece? Quando você menos espera, vem uma luz, uma ideia, uma palavra, alguma coisa que te leva exatamente a sair dessa situação e ficar numa situação melhor. Então, dificuldades vão acontecer na vida de todo mundo. Não é possível que alguém venha aqui só para não ter dificuldades. Por isso que tanto o Cristo e, obviamente, o Espiritismo exorta, nós viemos para viver entre os homens, entre as pessoas, nós não viemos para ficar isolados. Nós temos que conviver, porque é convivendo que a gente pode exercer o melhor que nós temos. E o pior? Também, mas a gente pode evitar, né? Então vamos fazer o melhor que a gente pode. Porque o pior ser humano, o mal que ele fez, provavelmente foi curado ou minimizado pelo melhor ser humano também. Então, é óbvio que a gente tem dificuldades, e Cristo nos advertiu. Vão haver escândalos, mas ai daqueles que trazem esses escândalos. E lá, ao mesmo tempo, ele fala, perdoai os vossos inimigos. Porque eles foram um instrumento, de certa forma, que te trouxeram pelo menos aprendizado. Pelo menos aprendizado. E às vezes a gente simplesmente ignora dessa situação. E aí vem, muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, inerte, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino, é não querer viver. Ah, não quero enfrentar uma situação difícil, então vou ficar aqui no meu canto. Porque existe o mérito da ação, o aprendizado da ação, o mérito da ação boa, o aprendizado da ação equivocada. O que Emmanuel e a espiritualidade não querem é que você fique parado, porque movimento é vida, movimento te leva para a evolução. Não é ficar parado. Ah, mas eu cometi um equívoco. Beleza, não repete o erro. Lembra da mulher adúltera, da passagem de Cristo? Ele vira para ela e diz, vá e não peques mais. Beleza, supera, vai e não cometa o mesmo erro. E vá adiante. E assim sucessivamente. E ele encerra, não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. O mal não oferece retificações. Quem nos oferece a chance de retificar, quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu.
Se a gente tem um pouco de sabedoria, se vem a dificuldade, a gente já enfrenta de uma forma serena, de uma forma crente de que tudo vai dar certo, fica menos difícil. Ele não nos isenta de aprender pelas dificuldades, mas não diz que isso precisa ser dolorido para ninguém. Aí, na terceira lição aqui, ele diz dos contrários. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, Romanos 8:31. É aquele negócio. Primeiro, ele ensina aqui a não murmurar. O segundo, a aceitar como aprendizado as dificuldades que vêm na nossa vida. E aqui ele fala dos contrários. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica nos dias que correm. E aí ele diz que obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis, até ontem, são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. É a correção. Tem um encadeamento aqui. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca, que é uma chuvona, e esquecendo o testemunho. Mas aí ele termina. Fomos chamados a construir. Naturalmente, devemos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável num mundo que tudo espera do cristão genuíno. Sua fé é capaz de fazer você encarar de uma forma muito mais leve todas as situações da vida que são postas para o seu próprio aprendizado. Superar é fundamental. Nós temos que lembrar o seguinte, nós estamos, às vezes, pensando num problema que acontece, não precisa resolver em 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas nós temos na nossa vida condições que são de mais vidas. Nosso olhar não pode se estender apenas a 70, 80, 100 anos de vida humana. Tem que se estender por toda a imortalidade que a nossa alma alcança. Então, o problema grande de hoje, insolúvel, uma condição que não se sai nessa vida, é a bênção de Deus para na sua próxima, não só quando você voltar para o mundo espiritual, quando você tiver que vir para cá, essa lição já ser aprendida. Vai e não peques mais, você já pagou por isso. Vamos aprender, vamos para frente. Há uma imortalidade. Teve uma ocasião aqui que eu ouvi uma pessoa perguntando, estava falando sobre suicídio, e uma pessoa perguntando o seguinte: Deus falhou quando uma pessoa suicidou? Ele explicava, não. Ele explicava o seguinte: se Deus sabia que ia suicidar, então Deus falhou. Porque se o suicídio não é mal visto, mas traz consequências tão difíceis para quem o comete esse ato, então se Deus sabia que ia fazer, Deus não é perfeito. Aí eu até entrei na conversa para dizer o seguinte: não, ele é. Ele sabe que você vai fazer, ele tem certeza absoluta, claro, ele é perfeito, ele sabe. Mas ele te dá uma chance chamada de livre-arbítrio para você não fazer. E ele não olha para você pensando o seguinte: você vai encarnar, eu sei que nessa vida você vai suicidar, mas você vai aprender coisas para que na próxima você não o faça. Não é uma vida, não é uma visão de dias, de anos, de décadas. É uma visão de bilhões de anos pela frente. E isso dá uma dimensão muito grande para o que a gente traz conosco como uma chateação insuperável. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo gentio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como podem as pessoas trazer os escândalos até mim? Se eu tenho comigo uma força de ter a certeza que aquilo não precisa me atingir de forma fatal. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Eu tenho que, obviamente, resistir ao mal, mas não amaldiçoando os contrários ou amaldiçoando aquela situação que acontece comigo que eu vou conseguir superá-la e evoluir. De forma alguma. Então ele fala para a gente também essas forças contrárias e as pessoas que causam essas forças não serem objeto da nossa indignação, da nossa raiva. Pelo contrário, se a gente conseguir, pelo menos orar por eles. Né? Amai os vossos inimigos. Porque Deus
Deus fez o sol que brilha sobre todos, os bons e os maus. Porque o bom hoje foi o mal de ontem. Então, se alguém aqui se acha bom, desculpa aí a notícia. Mas a gente precisou evoluir, a gente cometeu atos que no passado podia ser normal e hoje a gente olha e fala, meu Deus. Eu acho até engraçado quando alguém fala muito da história. Porque naquele período da história era um absurdo. Olha, como é que isso pode acontecer? Eu só fico olhando e falo assim, e se fomos nós que estivemos lá fazendo esse absurdo todo? Ainda bem que passou, ainda bem que a gente tem uma segunda chance, ainda bem que Deus está sempre ao nosso lado e Ele nos olha como alma imortal e não nos olha como um simples encarnado cometendo erros que vai arder no fogo do inferno o resto da eternidade. Como é que pai é esse? O pai vai falar, você vai responder às ações que você fez, você vai responder tudo a consequência de suas ações, mas você vai ter minha mão, meu conselho, minha proteção por toda a sua imortalidade, porque Ele nos criou para sermos puros, e isso é inevitável. Você pode até atrasar essa marcha, mas não vai evitá-la. Porque o que é perfeito nos fez a perfeição. Chegaremos lá. Não sei em quantos milhões de anos, mas chegaremos lá. E aí vem a quarta lição, entendamos servindo, porque também nós éramos noutro tempo vou ler de novo. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos. Paulo, Epístola a Tito 3:3. Por que ele fala? Que nós, espíritos encarnados, a gente comete erro. Em outra época, Paulo falando dele mesmo, né? Todo mundo sabe a história de Saulo, enfim, transformação para Paulo, mas nós também, como eu acabei de dizer, lá atrás éramos uma pessoa que hoje não somos mais. Aquela pessoa com 17, 18 anos não é mais a pessoa de 50 e tantos. Não é mais. Entenderam? A gente muda. E muito prazer. Que bom reconhecer você de novo nesse atual estado. Porque ele é o melhor, a melhor versão que você pode ter é essa que você tem. Com maturidade, com aprendizado, com pancada que te deixaram mais fortes, com uma caminhada longa que deixaram suas pernas muito mais firmes. É essa pessoa, é esse ser que a gente precisa ser. Porque quando a gente encara que tudo que já passou pela nossa vida só nos fez mais fortes, porque é isso que Deus planejou para a gente, repito, não é aqui para aceitar o mal, mas é para superá-lo. E então a gente simplesmente tem a capacidade de evolução a ponto de deixar para a próxima geração, para as pessoas em volta da gente, algo melhor. Porque é a nossa melhor versão. E talvez, se essa melhor versão pudesse ser realmente interessante, ela influencia a gente demais para o que é bom, para os bons valores. Por isso que a gente não pode nunca deixar recuar os bons valores, os valores cristãos, os valores que a gente acredita. Quem combate isso, não é que a gente precisa brigar com eles, mas a gente não pode recuar por causa disso, entendeu? Eu vou aceitar uma situação que todo mundo aceita. Não, então você simplesmente não é cristão. Aí ele ensina que entendamos servindo, ou seja, entendamos servindo. É quando a gente trabalha em prol da construção de algo maior, de algo melhor, aí sim a gente está servindo a Ele e aumentando o nosso entendimento e nossa força para resistir, para passar por essa prova. Vou parar de falar de resistir ao mal, mas passar por essa prova que nós estamos, que é essa encarnação, com todas as dificuldades, com todas as alegrias, com todos os prazeres e os desgostos que a gente tem. Mas é para isso que a gente veio, para aprender a lidar com isso, porque isso faz parte. E a gente só se torna melhor o dia que a gente se instrui nessa concepção cristã. E, obviamente, entendamos servindo, a gente pode lembrar que fora da caridade não há salvação. Então as coisas vão se encadeando mais uma vez. Então diz, recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se eu tenho um entendimento e estou servindo, é a eles que eu devo servir. Cristo não veio servir alguém maior que ele veio servir a nós. Os bem menores do que ele. E se colocou como nós, inclusive. Se te encontras interessados no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação,
Ele não ficou acusando, murmurando, reclamando, falando de nada. E sim na tribuna de sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Então, é um convite a gente servir, é um convite a gente a ter entendimento, aprender a servir servindo, como as pessoas fazem tratamento aqui, sabem que a gente não se cura para poder trabalhar, a gente se cura trabalhando. Eu não vou receber a cura para fazer algo melhor lá para frente. Para eu ser curado, eu já tenho que começar a fazer. A cura vem junto. A cura é uma consequência. E aí o último, e bem interessante, chama-se Em Família. Aí ele ensina. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Epístola a Timóteo 5,4. Parece tão óbvio, né? Só que ele tem um ensinamento espetacular. A luta, olha só as palavras que ele usa. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Entendeu? Porque forças do mal falam que família não tem importância. Olha a primeira frase. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Como é que eu quero ser grande, ajudar um monte de gente, falar, ter um local que você possa influenciar um monte de gente, se eu não consigo fazer isso na minha casa? Isso não é ser cristão. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquele que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Olha, eu sei que alguma coisa está errada, eu vou enfrentar. Porque a partir do momento que eu começo a enfrentar, eu me torno instrumento de receber a graça de Deus para que aquilo se resolva. Se a gente estiver sentado, é difícil a gente receber a energia de Deus, a energia da espiritualidade. Porque eles precisam que a gente haja, afinal de contas, estamos aqui, entre humanos, em nossa família, para que a gente aprenda a ser pessoas melhores, primeiramente para eles, e combater as dificuldades que instalam na nossa casa, nas pessoas diferentes que se instalam na nossa casa. Hoje parece que as coisas estão mais difíceis, né? As famílias estão menores e parece que os problemas aumentaram. Acho que quando tinha família de 12, não podia carregar, os pais não carregavam ninguém no colo, ia todo mundo andando, o pessoal ia se virando. Depois que viraram, enfim. Então a família é a família. Não tem outra possibilidade de início de exercício cristão. O apóstolo aconselha, aqui eu já falei, conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhe agregam ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se. Por isso é lamentável desânimo. Se na sua casa você está se sentindo sozinho, então está na hora de você tomar uma atitude, de você ir em busca. Como eu falei no começo, uma das coisas mais importantes que tem hoje em dia é você poder ouvir uma pessoa. E não é ouvir já respondendo, não. É ouvir e ponto. Eu quero falar para você sobre isso. Ou, estou aqui, estou ouvindo, não tem tela, não tem nada. Estou olhando no seu olho, estou te ouvindo. Fale. Não, o que você acha? Não sei. Vou internalizar isso aqui comigo, fazer uma oração, depois eu te dou um conselho. Porque as pessoas hoje estão sofrendo porque elas não são ouvidas. Elas simplesmente falam, bate numa tela e volta. Bate na tela do vizinho e volta. E as famílias não podem se distanciar, porque o perigo que tem de uma família se distanciar, se ficar desestruturada, é muito nefasta para todos que ali estão. E ai de você que se podia fazer alguma coisa, não fez. Compete a você ir atrás. Você, o adulto cristão responsável, haja. Você, o adulto cristão responsável. E aí ele continua. É imprescindível... É aqui mesmo que eu estava? Enquanto eu começo a ler... É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. Tudo transitório. Ponderando que não existem uniões casuais, ninguém vive e convive por acaso, no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Nada é castigo.
Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-se das infinitas possibilidades de trabalho iluminativo dentro da família. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela que a vontade do Pai nos situou a título precário. Moramos, trabalhamos, somos aquilo que nós pedimos para o nosso crescimento. Não podemos murmurar, não podemos atacar quem nos ataca, né? Nós temos que nos instruir para trabalhar melhor. E termina, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Ou seja, eu tentei aqui trazer 5 pequenas lições, mas para mim de uma profundidade muito grande, para que a gente possa refletir naquilo que a gente faz no dia a dia, no final, dentro da nossa casa. No final do dia, é lá que nós estamos. O que nós fazemos aqui dentro da nossa casa? A gente murmura muito, a gente desanima, a gente cria confusão, sabe? A gente fica falando mal daqueles que trouxeram uma dificuldade que a gente está superando de boa, às vezes de boa mesmo, a gente reclama assim mesmo. Ah, superei esse fácil, mas continua reclamando. Nos instruir e aprender a servir, nos instruir, encher. Emmanuel, no Consolador, diz, chegará o tempo que ninguém mais dirá, simplesmente eu acredito, vai dizer eu compreendo, eu creio porque eu compreendo. Se eu compreendo, a minha fé é mais robusta. E com mais compreensão, com mais estudo, mais compreensão, a gente vai se tornando cada vez mais forte naquilo que a gente acredita. Continua errando? Continua. Mas pelo menos sabe por que errou e o que precisa fazer para corrigir. Eu espero que essas lições de Emmanuel tenham trazido alguma reflexão para dentro de vocês. E se quiserem, o livro que eu citei é Pão Nosso. Pequenas lições de uma página e meia, que são fundamentais para qualquer pessoa identificar o que Cristo quis dizer para nós. Como a gente pode aplicar o que Cristo nos ensinou? Aqui está. Obrigado, boa noite, que Deus ilumine. Obrigado.